o Espiritismo, podemos dizer que é a resposta mais eloquente da divindade aos homens, porque em todos os momentos tivemos a interferência dessas forças extra-humanas que se voltavam para as dores daqueles que aqui se encontravam no palco terreno, buscando de alguma forma renovar as esperanças, saciar a fome e a sede de justiça. No universo cristão, ou melhor, no universo judaico-cristão, onde as nossas raízes se encontram, perceberemos lá atrás o decálogo entregue a Moisés, que agora anunciava ao mundo a existência do Deus único, trazendo aquelas leis que até hoje devem nos servir de norte, e que com um lampejo de consciência, ou no momento em que paramos as nossas atividades, percebemos que ainda não conseguimos sequer vivermos aquelas leis. Não matarás, não roubarás, e assim por diante. E quando lançamos os olhos, percebemos que ainda estamos nos alfabetizando naquela primeira resposta dada pela divindade aos apelos dos homens. Seguindo o contexto histórico, todos nós sabemos da vinda de Jesus, sendo o ponto máximo, onde ele viera agora apresentar um Deus diferente na figura de um Pai, apresentando um modo de vida para que fosse eleito por cada um de nós. E quando mergulhamos no Evangelho, percebemos as características daqueles indivíduos que romperam com as suas próprias limitações, compreendendo a mensagem de Jesus, afastando-se de determinados dogmas e ali vivendo na essência, não fugindo aos fenômenos dolorosos e os desafios que a vida apresenta a qualquer um. É indiscutível, acreditamos, que todos aqueles que aqui se encontram nos dois planos da vida já tiveram a oportunidade de ouvir inúmeras passagens sobre a vida de Jesus e aquilo que acontecera com ele no seu momento final, em que, não sendo compreendido pela massa que mantinha o poder, o leva à cruz, e até neste momento máximo nos fala ele sobre a realidade da justiça divina e da esperança em dias melhores. É indiscutível que após a sua passagem, ainda não compreendendo a fundo aquilo que viera a ele demonstrar e apelar a cada um de nós, erigiram-se estruturas religiosas que tinham em função essencial ligar o homem ao Criador, de tal maneira que encontrasse um caminho, mas ao mesmo tempo as nossas heranças, que são ancestrais, voltadas à primeira experiência das nossas emoções, que é o medo, nos fazia obedecer, porque tínhamos ainda e muitas vezes guardamos a imagem deste Deus que pune, que faz com que venhamos a pagar por aquilo que fizemos às vezes pela ignorância. Durante todo o tempo, embaixadores do plano superior vieram à Terra e em momentos difíceis, onde aqueles que deveriam levar os indivíduos a atingir a liberdade e novamente passar a experimentar um caminho dantes nunca trilhado, simplesmente desvirtuaram-se do caminho, fazendo com que aumentasse esse peso sobre todos aqueles que se vinculavam à religião que deveria ter como máxima a verdade para que libertasse os indivíduos. Quem não lembra da figura de Francisco de Assis, a maior herança do laicato, embaixador divino que vem à Terra, cantando a realidade do Evangelho, quando ouve na passagem de Mateus a condição de largar absolutamente tudo para viver como ele viveu. Não necessariamente obedecendo a dogmas, mas acima de tudo tendo o Evangelho como o norte. E é indiscutível que são valores que iremos perceber em todas as civilizações. Todos os embaixadores, cada um deles vinculados às suas culturas, trazendo a essência das lições do que Jesus havia vivenciado,
convidando o homem de todas as formas a refazer o seu processo nessa estrada evolutiva. Além de Francisco, Jean Rus e tantos outros, que a cada um a seu tempo vinha tentando auxiliar, acrescentando um pouco do conhecimento. Mas a grande beleza ainda estava por vir, porque não tinha condições de chegar à terra ainda aquilo que Jesus havia prometido naquela ceia. Eu vou e pedirei ao Pai que vos envie um Consolador, e que ele terá a característica de relembrar todas as minhas lições e ir além, para que de fato eu permaneça convosco até o fim dos tempos. E assim acontece, e no seio daquela sociedade que agora mergulhava no materialismo nascente, porque por coincidência histórica, quando Karl Marx apresenta a sua dialética em Londres, onde ali ele traz todo o seu manifesto e as consequências deles advinda, vamos perceber que numa cidadezinha de Nova York, em Hydesville, que começava também um outro tipo de dialética, a dialética espírita, onde pela primeira vez na história se conversava com o espírito de maneira consciente, tendo a oportunidade de perguntar e de receber as respostas de maneira consciente. Esse fenômeno toma um vulto e de alguma maneira ganha todo o planeta, e nós sempre lembramos que é tão real que em nossa própria cidade tivemos estas experiências, que mais tarde ficariam conhecidas como a experiência das mesas girantes ou falantes estampadas no Diário de Pernambuco na época, no aniversário do general Abreu e Lima, no bairro do Pina. Assim percebemos que atravessando a Inglaterra, chegando à França, onde fervilhava essas mentes brilhantes, de uma ciência que caminhava para esse materialismo, debatia-se agora frente àquilo que a ciência, na filosofia positivista, dizia que era necessário experimentar, pesar e sondar para poder crer, em detrimento daqueles fenômenos que falavam agora de uma realidade diferente. Agora, os espíritos quebravam o silêncio dos túmulos e se apresentavam tal qual era, gerando para a posteridade as informações, o conhecimento, que iria de fato ser uma grande revolução, primeiro individual, posteriormente coletiva. Porque toda a grande revolução que atingiu o nosso planeta, mesmo no meio de sangue, de violência, de guerra, teve num somatório de indivíduos que olhavam para o mesmo ideal, o estímulo que fizeram com que se congregassem e lutassem por aquilo que acreditavam. A doutrina espírita, por sua vez, ela surge numa experiência diferente religiosa, porque ela não se impõe pela condição do medo, mas, pelo contrário, é a mão estendida do Criador, convidando o indivíduo para que, de fato, ele rompa com essas algemas que lhe prendem ao passado, em especial a esse medo ancestral que nos liga a esse Criador, porque tememos pelas nossas ações sermos punidos. Daí podemos afirmar que, na medida que aquele professor que entra para a história da humanidade, e em especial do Espiritismo, o professor Rivaio, chamado de Allan Kardec, nos lega o conhecimento dos espíritos, aponta-se então o início de uma grande revolução. Desde que aquele que entre em contato com estas lições compreenda a fundo, para que se não transforme estes princípios da doutrina que agora surgiam naquele século XIX e voltem a ser a mesma amarra que, ao invés de dar ao homem a liberdade de consciência e de ação, venha a aprendê-lo aos medos ancestrais. A doutrina espírita, ela surge através da dialética, do diálogo, quando Allan Kardec percebe por trás daqueles fenômenos consciências despertas, destituídas de matéria, onde o abismo que há entre nós é apenas o corpo físico, porque todos nós somos espíritos. E, obviamente, surge ali, primeiramente, o aspecto número 1 da doutrina, a ciência espírita. Uma ciência de observação que não é uma ciência materialista. Ela utiliza da sonda da investigação, da lógica, do questionamento, do diálogo,
onde se remonta através das consequências à origem daquele fenômeno. E ali Allan Kardec descobre, através do próprio fenômeno, que havia espíritos. Não vinha ele com ideias pré-moldadas, apesar de ser muito claro em dizer na introdução da primeira obra espírita de que ele havia montado em sua mente inúmeras explicações para o fenômeno que ocorria. Mas em nenhuma delas passava na sua cabeça de que seriam os espíritos, porque afinal de contas era um cientista, era um pesquisador, e antes de apelar para aquilo que não se enxerga, busca através da razão chegar àquele ponto. E então os espíritos se apresentam e ele tem a oportunidade de refletir sobre um método no qual ele pudesse ter a certeza de que, diante das perguntas que fazia aos espíritos, aquelas respostas pelo menos apontassem para a verdade. E assim acontece. Ele, através da matemática, no qual também era mestre, teve a oportunidade de desenvolver o método, de utilizando indivíduos intermediários, nos quais serão chamados posteriormente de médiums, diferentes, que não tinham contato entre si, eram submetidos à mesma pergunta. E através das respostas que eram a Allan Kardec endereçadas, poderia perceber pela quantidade de ideias convergentes, mostrando que seria muito difícil nós termos um N de médiums muito grande, recebendo a mesma pergunta em lugares distintos, em países e línguas diferentes, porque ele também era poliglota, trouxesse a mesma essência em resposta. E a partir dali constrói este edifício, o que desde já nos deixa o primeiro ponto para que nós possamos aqui dizer sobre a pergunta que norteia o estudo da tarde. O que é o Espiritismo? É uma doutrina ditada pelos espíritos. Não é a doutrina dos espíritas, é a doutrina dos espíritos. E em observando tudo aquilo que é passado como princípio espírita, não veio da mente, da elucubração de Allan Kardec, mas da resposta dada por estes seres. E ele teve o cuidado de perceber, através deste diálogo, que os espíritos nada mais eram do que aqueles indivíduos que haviam vivido no corpo há algum tempo, e que alguns haviam alcançado determinados patamares de inteligência e de conduta. Outros, no entanto, apresentavam-se entristecidos e sofredores. Daí nos fala, então, a doutrina de que a resposta dada por este conjunto de espíritos de uma ordem superior, apelando ao homem, para que, quem sabe, agora, utilizando-se da razão, compreendendo os fenômenos, e em especial a figura ímpar de Deus, o homem pudesse romper com aquilo que lhe prende e que lhe faz sofrer. A doutrina se torna uma grande revolução, e provaremos isso. A começar pela ideia primeira, Deus. O máximo que havíamos entendido era a figura do Pai. Os espíritos dizem ser ele a inteligência suprema. Causa primária ou primeira de todas as coisas, onde não há forma, onde não há sentimentos antropomórficos. Deus não está com raiva de mim. Quantas vezes não nos pegamos com este pensamento ou situações consequentes a esta ideia? É uma revolução. Deus, então, não está agora a assinar ou a anotar, ou aqui e ali, o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. Porque ele é a inteligência suprema e ele apresenta-se através da própria providência divina, ajustando. Assim, a doutrina espírita surge no seu aspecto filosófico, porque na medida em que Allan Kardec perguntava sobre algo ou alguém ou alguma coisa, e os espíritos lhe respondiam, imediatamente nos encontrávamos diante de informações tão preciosas que poderíamos nos debruçar sobre o próprio pensamento advindo do pensamento dos espíritos. E quando nós debruçamos o pensamento sobre o próprio pensamento, estamos falando de filosofia. Se Deus é inteligência suprema, e nos seus atributos, no qual Allan Kardec resgata neste processo filosófico, ele é soberanamente justo e bom,
temos uma revolução. Ninguém está sofrendo ao acaso. Deus conhece a tudo e a todos. Sabe pelo que nós estamos passando. Mas é óbvio que imediatamente surge um outro questionamento. Mas diante dessa situação, Alisson, sendo este Deus soberanamente justo e bom, não teria ele misericórdia, nem dó diante de tudo aquilo que por agora eu passo? E aí vem mais um passo dessa perspectiva da Revolução Espírita, do que é o Espiritismo. A dor para nós, em todos os períodos históricos da humanidade, são frutos de um castigo da desobediência. Uns ainda acreditam na desobediência de Adão e Eva, e por conta disso, pagamos até hoje. Eu fico pensando se fosse esta a perspectiva onde haveria a justiça divina de um casal que erra há tempos, e ainda hoje a humanidade sofre o seu equívoco. Não seria ali uma imagem onde existem leis divinas que nos apontam o roteiro e toda vez que nós desobedecemos, sofremos as consequências? E aí a perspectiva da dor. Essa perspectiva da dor vem através da descoberta pela dialética com os espíritos. Quando Allan Kardec, conversando com aquelas consciências que agora já nos falavam da nossa realidade, porque são questões que ao longo de toda a humanidade se pergunta: de onde viemos? Para onde vamos? O que estamos fazendo na Terra? E os espíritos agora respondiam a Allan Kardec: nós não somos da Terra, nós estamos matriculados nesta escola e seremos matriculados em muitas outras. Somos espíritos. E precisamos aprender as lições que a Terra tem a nos ensinar. Mas seria muito injusto jogar um grupo de espíritos agora presos a matérias no mergulho do esquecimento e não ter um norte. Daí é que surge a figura da tríade. Porque agora não é só a filosofia, mas a questão da religião. Mas não a religião caquética, que se corrompe com as políticas e as ideologias do mundo. Mas é uma revolução distinta, porque ela agora nos fala de uma ética que supera qualquer situação do terra a terra. Então a dor, Allan Kardec percebe, conversando com os espíritos, que aqueles que se apresentavam felizes traziam algumas características que aqueles que sofriam não tinham. E aí vem a grande revolução. Porque toda lição e princípio doutrinário ele é uma revolução. Se nós somos espíritos, descobrimos, através do que ele dizia, que o pensar, o sentir e o agir não são frutos do corpo, são materializados por ele. O indivíduo sofre porque o espírito traz essa sua vontade e o desejo e o corpo não expressa, ou às vezes o faz de maneira equivocada, marcando o próprio espírito diante do erro que o corpo, entre aspas, lhe serviu de instrumento. Então há indivíduos que são ciumentos, possessivos. Não é o corpo que o torna ciumento, nem possessivo, nem violento. É o espírito que sente e o corpo manifesta. Isso é uma grande informação para todos nós, porque acredito que a maioria de nós aqui se encontre trazendo algum tipo de amargor na vida. Este amargor não é o corpo, mas Alisson, eu estou doente. O corpo apresenta sinais de determinada doença. E aí é quando Allan Kardec, em conversando com os espíritos, vem dizer que na lei divina, na medida em que nós fugimos à lei, nós angariamos débitos que marcam o nosso espírito. Porque fugimos à lei. Mas não é Deus que pune, é o indivíduo que utilizou-se da possibilidade de ir e vir e fez de forma equivocada. Então é natural que aquilo que se plantou se colha. E o processo do colher para nós é a dor. A dor que se encontra instalada
no ser imortal. Já paramos para pensar em quão profundo é isso? Vejamos. A cada 40 segundos, uma pessoa no mundo se suicida. A 40 segundos, estamos falando. São dados da OMS. Quem se suicida não quer morrer. Isso é uma falsa ideia. Isso é um equívoco. O suicida, ele quer fugir à dor, que o atinge de forma frontal, e o amanhã perde as cores. A esperança desaparece. Ele quer fugir à dor. E diante da dor que ele não consegue fugir, ele opta pelo suicídio, achando que fugirá à dor. Já começamos a entender quão profunda é a doutrina espírita. Repetimos, não se encontra Deus ali para puni-lo, ou encontraremos pessoas ou espíritos do lado de lá, naquela figura mitológica do chifre e do espeto, para fazer com que o indivíduo, porque nós já somos o exemplo disso, analisemos as nossas dores, os nossos anseios, as nossas angústias, encontram-se na alma. É o que a doutrina diz. Então é um chamado de alerta. E aí, para completar, no diálogo com os espíritos, eles dizem a Allan Kardec, e o corpo é um freio, um amortecedor dos fenômenos dolorosos que se carrega na alma. Vejam como é complexo. O impulso, a dor sentida está na alma. E o corpo é um amortecedor daquilo que se sente. Aí a pergunta que não quer calar. O que nos aguarda quando a gente volta para o plano espiritual? Tem gente que é curioso, me pergunta, Alisson, o que será? Basta perceber o que lhe alimenta como espírito. Você tem ciúme hoje? Se o corpo alivia o sentimento, imagina quando chegar do lado de lá. Nós sempre falamos desta obra memorável. Sempre quando eu toco em ciúme, eu não vejo um exemplo melhor do que André Luiz. Num livro chamado Nosso Lar, que foi transformado em filme, apesar do filme ser muito bom, o livro é incomparável. E ele volta para visitar a casa e depara-se com a sua esposa, com outro marido, sobre a cama. Deve ser uma sensação muito interessante. Mas é minha mulher, é meu marido. Olha o impacto. Olha o impacto. E eu aproveito para extrapolar. Há pessoas que nos solicitam. Gostaria de notícias do meu ente querido, do meu pai, da minha mãe, que desencarnou há pouco. É bom pensar. É bom pensar. Como é que ele se encontra? Como é que ele era? Como é que a família está hoje? Será que todo mundo aqui poderia dizer, eu gostaria que ele viesse para nos visitar? Será que ele teria estrutura emocional para ver um filho, uma filha, ou uma ex-esposa passando por determinadas situações? E lhe faltando, às vezes, o corpo físico para interagir? A inteligência suprema sabe o que faz. Nós é que, às vezes, queremos usar do livre-arbítrio de forma equivocada. Então, quando Allan Kardec nos traz essa lição, o que é o Espiritismo? É esse cabedal de conhecimento, é a filosofia que nos faz refletir. Então, a dor que por agora nós estamos sentindo, ela não é punitiva, ela é uma bênção. Mas Alisson, então, o espírita gosta de sofrer? Não, não é que o espírita goste de sofrer, é porque ele compreende que aquilo ali não é um castigo divino, que aquela dor é temporária na medida em que minha ignorância permanece. E a dor é o freio de arrumação que nós precisamos. Mas é preciso aprender, porque o próprio mestre, que é o guia e modelo e a centralidade da doutrina, diz, aprendei comigo, de maneira objetiva. Então Jesus da doutrina apresenta-se também numa perspectiva distinta daquela que sempre foi colocado. Ele não está ali para ser apenas adorado, idolatrado, cantados salmos ou louvores,
mas ele é um mestre, como ele próprio dizia, quer livrar-se, quer superar. Compreenda o que nós falamos. E aí vem o Sermão do Monte, na sua beleza peculiar, fazendo com que a gente supere o homem velho que nos arrasta para estas situações dolorosas. Todos nós temos. Todos nós, sem exceção. A terra é uma escola, ele o mestre, mas o aprendizado e a caminhada depende de cada um. Então a doutrina espírita, de forma muito clara, nos apresenta o universo dos espíritos que é o nosso. De onde viemos e para onde voltaremos. A pergunta é, o que é que nós estamos fazendo hoje? Hoje, com o nosso corpo, com a nossa vida, com as nossas escolhas. Seremos talvez aqueles que amanhã iremos adentrar a uma reunião mediúnica, porque a doutrina espírita também apresenta essa possibilidade da comunicação direta com os espíritos. Não é para saber o número da Mega Sena, que eu soube que acumulou. Não é para saber se vai casar ou não, ou se os problemas financeiros serão solucionados. É a perspectiva da máxima da caridade. Porque há espíritos que até ontem encontravam-se no corpo e não sabiam da realidade de como chegariam do lado de lá. E pela misericórdia divina são trazidos para uma reunião mediúnica, porque estavam ao lado dos seus familiares, sem entender que ninguém lhe respondia. E por conta disso encontra-se ali revoltado, eu falo, ninguém me responde, você morreu. E depara-se com um choque. E se ele tivesse a oportunidade de morrer de novo, morreria. Mas não tem como, porque está em espírito. E ali ele narra as suas dores, que teve a oportunidade de conhecer, mas nunca se deu ao luxo, porque a religião sempre foi de fato aquilo que escraviza. E a doutrina espírita é a religião que, por sua vez, liberta. Não há dogmas. Mas a reencarnação é um dogma, é uma lei, é diferente. E não é uma lei humana, é uma lei divina. É o eterno plantar e o colher. Na possibilidade que a divindade, sendo ela soberanamente justa e boa, nos dá condições de voltar e continuar a reparar os equívocos que nós tanto fazemos na estrada. Às vezes abusamos de determinados amores, ou então fomos coniventes com certas situações e amanhã surgirão na figura do marido, da esposa, do filho, da filha, que agora cobra, entre aspas, aquilo que foi acostumado no ontem. E a divindade, no jogo do tabuleiro, faz com que venhamos a nos reencontrar com estas figuras ilustres, caras a cada um de nós, para podermos redirecionar, já que ontem nós havíamos separados, ou então feito com que eles se perdessem no cipoal dos próprios desejos inferiores. A doutrina espírita, então, ela propõe que o indivíduo entre em contato com essa verdade, só que essa verdade vai nos impulsionar para situações bastante complexas. Porque se até então nós obedecíamos a intermediários, estamos falando daquelas figuras ilustres que vinham à frente das religiões tradicionais, que apontam rumos e às vezes penitência, para que a gente tenha os nossos, entre aspas, equívocos ou pecados sanados. A doutrina espírita, por sua vez, ela é totalmente contrária. Ela vai sediar todo o seu conhecimento nessa estrutura, a começar pela existência de Deus e na condição do livre-arbítrio do espírito. E observamos hoje, lamentavelmente, indivíduos que adentram a casa espírita, conhecem alguma coisa de espiritismo e buscam, como se fosse um movimento ancestral, trazer conteúdos da terra para dentro da casa espírita do movimento. E começam a misturar agora com política, com determinadas ideologias que nada tem a ver. A proposta espírita, que vai nascer logo em seguida da condição de Karl Marx, onde ele fala do proletariado e do capital, a dialética espírita ela é diferente, porque ela não pensa no contexto da coletividade sem antes pensar no próprio indivíduo. E mais uma vez voltamos as nossas atenções para o mestre incomparável, que viveu naquela sociedade onde os romanos subjugavam os judeus, repleto das suas justiças, entre aspas, injustas, cobrando impostos,
e tantas outras atrocidades, e vamos observar o doce Jesus, no entanto, com aquela energia do amor e da disciplina. E nós nunca o vemos falar mal de César. Pelo contrário, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E é interessante como as pessoas se utilizam da imagem dele e da própria doutrina para robustecer os argumentos do terra-terra, da horizontalidade humana. Há pessoas que se incomodam quando eu falo sobre isso, mas Jesus de fato é um mestre incomparável. E é o que a doutrina faz. Há uma passagem no Evangelho que muito me chama a atenção, porque ele mergulhava no cerne de todos aqueles que estavam ao seu redor. Então ele sabia quem era Pedro, que era impulsivo, que trazia à cintura uma espada. Ou será que Jesus não conhecia? E nós observávamos Judas Iscariotes com sua doce palavra, aquele amigo que aparentemente seguia as suas diretrizes. No momento de que Jesus fora preso, Pedro puxa a espada. Ora, Pedro andava armado. Que coisa! Somos completamente contrários. Em especial, inclusive, às vezes eu até comento com Soninha, eu não consigo, eu não gosto nem da sensação de pegar numa arma. Mas eu não posso, em detrimento disso, fechar os olhos para as lições de Jesus e da doutrina espírita, porque a doutrina é dos espíritos, não dos espíritas. Durante todos os séculos, quiçá milênios, a religião serviu de informação e de conteúdo para se atingir a meta, para se aumentar a condição de prender o indivíduo a determinadas lições para que o desejo de alguns fossem atendidos. Jesus não se preocupava. Jesus falava ao coração humano, porque ele sabia que uma espada faz o mesmo efeito que uma caneta, que uma arma de fogo, assim como talvez um copo, ele seja tão beligerante, causa tanto problema quanto qualquer outro elemento. Porque Jesus já mostrava que o problema não estava em qualquer tipo de objeto ou política, mas era o ser humano que precisava ser modificado. Por isso ele era mestre. Bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os pacificadores. Com arma ou sem arma, não importa. Mahatma Gandhi viveu um processo de uma guerra, estava cercado de armas, nunca se utilizou delas. O próprio Cristo via a condição dos romanos e nunca se desesperou por eles, mas pelo contrário, investia naquilo que era eterno. Há pessoas que lutam hoje e ainda não perceberam que a doutrina espírita de fato fala ao espírito humano. Por isso que é uma doutrina profunda. Ela não está preocupada com indivíduos que encham a casa espírita. Não está. Para ser espírita, como Allan Kardec coloca, ele não colocou como necessidade frequentar uma sociedade. Não. Porque o próprio mestre também não criou nenhum tipo de estrutura física religiosa. É um modus de viver e de ver a vida. Inclusive aquele outro que por ora me ameaça. Ele ameaça porque ele tem medo do que eu represento para ele. E a vida não se extingue na matéria. É o que a doutrina espírita diz. Daí o centro, o foco do espiritismo não é luta social. Porque esta acontecerá na medida em que o indivíduo, compreendendo que o outro sente aquilo que eu sinto, eu caminho em direção ao outro, porque eu me torno melhor como espírito que sou. Nesta passagem pela terra. Foi o que aconteceu com os grandes luminares. Francisco de Assis. Podemos dizer que enquadrar-se-ia no grupo de espíritas que não sabem que são espíritas. Porque vivia a realidade de Jesus e começou a compreender no outro as suas dores. Mas nós estamos vivendo um momento de uma egolatria tamanha que primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Só tem um detalhe. Quando assim a gente vive, a gente esquece que lá fora os outros têm as mesmas necessidades que nós temos. E quando a condição moral ela não foi atingida, nós seremos as vítimas daquele nosso irmão
que tem a mesma vontade, o mesmo desejo que eu também tenho. É o que a doutrina espírita nos convoca. Então ela é uma proposta linda, ampla e profunda. Porque a partir de agora o homem começa a caminhar por uma estrada diferente. E vê que os sofrimentos de ontem são frutos de nós próprios, ou melhor, as dores de hoje são frutos das nossas escolhas do ontem e que agora cabe a cada um de nós. É uma revolução. E inclusive quando chega a dor da saudade. Porque não há quem passe na terra e não a sinta. De um pai, de uma mãe, de um marido, de um amigo. E às vezes nós choramos desesperados. E esquecemos que cedo ou tarde voltaremos. E a lei da afinidade nos junta. Há de nos juntar novamente. Porque é a lei. Mas Alisson, dói. Que bom, é sinal de que você está vivo e saudável emocionalmente. Porque se já não dói mais, nas imagens ou nas figuras que nós temos esotéricas, o fogo é o elemento da transformação. E iremos encontrar isso na tradição cristã. E no Espiritismo também, por sua vez. Vejamos, as línguas de fogo estarão sobre as vossas cabeças. O batismo que João Batista falava, eu batizo com água, ele batizará com fogo. Quando o fogo pega qualquer elemento, ele transforma. A doutrina espírita, ela tem essa capacidade de proporcionar ao indivíduo o elemento que queime. Mas ele respeita o tempo de cada um. E isso é formidável na doutrina. Aqui não há padres. Aqui não há bispos. Apenas indivíduos que buscam estudar e tentar traduzir nesses minutos. A doutrina espírita não há intermediário. É a responsabilidade de caminhar com os próprios pés, entendendo essa perspectiva de que eu sou um espírito e preciso enxergar agora a vida e os outros por esta ótica. Há pouco nós ouvíamos o mentor falando: todo trabalhador é digno do seu salário. Foi uma frase que muito me tocou. Todo trabalhador é digno do seu salário. Até aí, nenhuma novidade. E ele fez assim: de quem você quer receber o salário? De que chefe você quer receber o salário? De Deus ou de Mamon? A escolha é sua. Não há obrigação. A doutrina espírita é uma doutrina que propõe, não é uma doutrina que impõe. Daí nós não temos preocupação com aqueles que chegam em termos de se está assim ou se está de outro lado. Se veste, se porta, o que é que escolheu para si. Não obstante, é importante que se diga, o Livro dos Espíritos vem dizer que o grande papel da doutrina espírita é esclarecer para que ninguém alegue ignorância. Nós não podemos fugir de falar a verdade na ótica espírita para aqueles que nos procuram, para não corrermos o risco de nos tornarmos coniventes. Daí a doutrina é toda esta cabedal de conhecimento, trazido pelos Espíritos, apresentado a todos nós por Allan Kardec, nos falando das leis morais que devem reger a nossa vida e o que nos espera no amanhã. Mas é importante não só saber o que é o Espiritismo, porque não é pela frequência de vezes que estamos vindo à casa espírita. Não é pelo trabalho que agora nós adotamos para a nossa vida. Allan Kardec, de maneira muito peculiar, no capítulo 3 da primeira parte de um livro chamado O Livro dos Médiuns, que é uma outra grande obra fazendo parte do Pentateuco kardeciano, das obras de Allan Kardec, ele vem classificar o tipo de crente espírita. E para nós, deve ser avaliado tanto quanto a doutrina. Porque todos nós que aqui estamos, uns são espíritas, outros simpatizantes,
Outros são trazidos para ver como vai ser. E é importante então nós sabermos o que é ser espírita, tendo em vista que a doutrina espírita, sendo esta ciência, filosofia e essa ética crística, possamos agora reconhecer o espírita. Porque nós observamos de vez em quando pessoas que vêm para as suas orientações espirituais, trabalhadores, pessoas que já estudam espiritismo, e vêm pedir algumas coisas aos espíritos que chega a ser engraçado. Me permitam. Não estamos aqui em tom de deboche, longe disso, porque a dor só sabe quem sente. Mas é porque a doutrina ela é tão clara que nós não somos vítimas da vida, mas agentes modificadores da nossa realidade, que às vezes nós ficamos pensando, será que estão transformando o espiritismo nas velhas religiões? Há uma grande diferença entre o espiritismo e o catolicismo e o movimento protestante. Temos um respeito e uma admiração, em especial, por essas religiões tradicionais. Não obstante, percebemos determinadas situações onde faz com que o indivíduo se sinta preso. Ele precisa ir, ele precisa ouvir, ele precisa comungar, ele precisa receber a bênção, e agora estão transformando a casa espírita num local que eu preciso ir e eu preciso receber, seja o passe, seja a água magnetizada. É por isso que Allan Kardec coloca: a grande diferença está num termo chamado autonomia. A doutrina espírita faz com que o indivíduo torne-se autônomo, não distante do Cristo, pelo contrário, tendo-o como um guia e modelo, e não mais um dependente de pessoas ou situações. Sempre tivemos à frente alguém. Era um padre, é uma freira, é um pastor, é um palestrante espírita. É óbvio que conversar, dialogar, isso alivia, e buscar o norte é importante, mas entendamos que a doutrina espírita, na medida que o indivíduo mergulha, em que ele entende e que ele adota para a sua vida, ele vai se tornando autônomo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantos não entraram em parafuso, entre aspas, durante a pandemia? Porque o centro fechou. Então, não tem mais o apoio dos espíritos? Onde estão os nossos mentores? Será que ninguém lembrou da prece, do evangelho, da prática do bem, do pensamento elevado? São potências do espírito. A casa ajuda, porque é uma comunhão de indivíduos que nesse instante abre o espaço para relembrar as lições. Mas a doutrina espírita ela não está fundada numa casa, ela deve ser fundada no coração. E quem vai dizer isso é Allan Kardec, nesse capítulo 3º, onde ele diz: o primeiro grupo de espíritas que nós percebemos são os espíritas experimentadores. Aqueles que acham linda a comunicação mediúnica como se fosse algo extraordinário, porque os espíritos falam. Eu, neste instante, estou vendo vários espíritos. É bem verdade que estão todos de máscara e em silêncio, mas eu estou vendo. E eu tenho certeza que a maioria fala e escuta. Porque o que nos diferencia deles é o corpo. Então é comum que haja indivíduos que consiga passar a comunicação. Então não há nada de extraordinário. Mas há espíritas experimentadores que estão mais preocupados no fenômeno. E em especial quando acham, ou quando veem, acham que a pessoa é extraordinária ou especial por isso. E Allan Kardec vai dizer: todo aquele que sente no grau maior ou menor a influência dos espíritos é, pois, médium. É óbvio que há um médium ostensivo, que é aquele que trabalha numa reunião mediúnica, e há aqueles que todos nós somos. Rapaz, eu vou por aqui hoje, não sei, eu tive uma intuição, não vou por aqui não, eu vou por ali. Mediunidade intuitiva. Todo mundo tem um anjo da guarda. Todo mundo tem um mentor amigo. Vejamos o que a doutrina nos possibilita entender. Mas será que o espírita exaltado, ele atinge aquilo que ele precisa? Porque as dores chegam, alguém parte. Entender fenômenos não nos dará um roteiro seguro. E aí ele segue adiante.
vai nos falar agora dos espíritas imperfeitos, que vêm à casa espírita, que escutam a palestra e, dependendo daquele que fala, sai deslumbrado, feliz da vida e diz: eu sou espírita. Até no momento de tirar o carro, não prestar atenção à pessoa que está atrás e encostar na traseira dele. Ele desce e deixou de ser espírita ali. O senhor está cego, não viu meu carro? Como é que o senhor bate no meu carro? A caridade, a tolerância e a paciência foi embora na hora em que houve. É o imperfeito. Ele acha bonito, mas ele não aplica a si. Mas é extraordinário como nós somos médicos, psicólogos, onde nós vamos prescrevendo a terapêutica espírita para todo mundo, só não para a gente. E aí é importante lembrar para os amigos espíritas presentes, as situações chegarão. E nós somos cercados por uma nuvem de espíritos, dizia Paulo de Tarso, não sou eu. Está lá nas cartas de Paulo. Na hora em que começar a sofrer ou passar por alguma dificuldade, é bom lembrar de que, eita, eu sou espírita. Alisson, espírita não sofre? Sofre, chora, mas passa resignado, porque sabe que aquela dor tem uma meta, tem um objetivo a ser alcançado. E como Chico Xavier vai receber a mesma informação como ele recebeu, quando diante de grande dor ele falou com o doutor Bezerra: fale com Maria, porque eu já estou no limite. Para o doutor Bezerra, conversando com Maria, Maria manda a resposta. E todos nós sabemos, Maria volta, ou melhor, o doutor Bezerra volta com um recado. E aí, o que é que ela mandou dizer para mim? Ela mandou dizer que tudo passa e que isso também passará. Isso é ser espírita. Isso é entender. Mas os experimentadores e os imperfeitos nem sempre lembram. Aí entra no desespero. Eu queria ajuda espiritual, maior confusão em casa. O mentor da casa já falou umas 3, 4 orientações. Meu filho, não tem como ter um resultado diferente se a conduta não é diferente. Aí volta uma orientação, depois passa o tratamento, aí volta para cá para a revisão e faz assim. Nada melhorou. Mas só uma pergunta, fez pelo menos o evangelho no lar? Não. Não vai melhorar. Porque os espíritos não estão para resolver o problema. Jesus era mestre, ele apontava o roteiro, o caminho quem trilha é cada um. Eu quero perder peso, mas eu como dobrado do que eu venho comendo. Vai perder? Não perde. Não adianta. Porque é algo que tem que ser feito. É pessoal, intransferível. Assim são os imperfeitos. Grita ser espírita, mas na hora em que a situação aperta, esquece daquela situação. Aí eu vou pular a terceira classe, eu vou para outra classe, que é a quarta, chamada de espíritas exaltados. Esses são os piores, particularmente. E também está escrito no texto, porque faz mais mal ao espiritismo do que bem, porque é aquele que tudo é espírito. Tropeçou, foi um espírito que me empurrou. Estou com insônia, é o espírito que não me deixa dormir. Mas, rapaz, na hora de eu falar com aquela pessoa, olha, se eu perco a cabeça toda vez, agora é só com aquela pessoa. Isso é o espírito obsessor da pessoa encarnada. É o exaltado. E o exaltado, ele tanto corre o risco de usar como um mecanismo de fuga, como ser vítima dessa exaltação. É você estar na rua sentado, às vezes, num restaurante, e alguém que se diz médium passa por você e diz: olha, eu sou médium, e acabei de ter uma visão com você que diz isso, isso e isso. Pronto, acabou o dia, vou morrer. Há pessoas que já chegaram aqui na nossa casa uma vez dizendo isso. Alisson, uma pessoa se encontrou, disse comigo que ia acontecer assim, 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 assado. O que é que você diz? Eu disse: eu não digo nada. Quem disse foi a pessoa. Agora você acredita ou não. Você é um trabalhador da casa, faz a sua parte. E além do que, vamos, além. A doutrina espírita diz que vai acontecer conosco, de fato, se tiver que acontecer. Então, o fato de alguém dizer para mim se vai ou não vai, não faz diferença. Porque uma coisa eu queria dizer a vocês, e o Espiritismo diz isso. O pessoal está pesquisando ainda, mas é algo sério. Todo mundo morre. Entendeu? Ninguém escapa. Então todo mundo volta. A questão é como volta. Então cuidado com os espíritas exaltados. Olha, vai lá no centro, porque lá o pessoal cura assim perfeito. Gente,
A doutrina espírita não cura corpos. A doutrina espírita propõe a cura da alma, porque é na alma que está o problema. Morrer é uma condição natural. Caminhamos para o túmulo desde que nascemos. Então, quando o corpo expressa as suas dores na doença, isso é a cura. Agora, Deus deu inteligência ao homem para criar a medicina e tudo aquilo que se encontra lá. Vamos nos submeter, acreditando que o melhor acontecerá, mas sem desesperos. Então, olha, vai lá no centro, faz isso, faz aquilo, às vezes prejudica. E tomem cuidado quando chegar a um centro e disser, olhe, porque se a doutrina espírita ela é uma ciência de observação, jamais um mentor de uma casa séria dirá, deixe o tratamento médico de lado e vá fazer só um tratamento espiritual. Desconfiem. Desconfiem. Cuidado com os exaltados. E por fim, que seria o terceiro item chamado de espíritas verdadeiros ou espíritas cristãos. Esses são aqueles que de fato conhecem os postulados, estudam, têm em Jesus o guia e modelo e lutam cotidianamente para superar as más inclinações. Nenhum de nós é perfeito, só teve um que passou na terra. Fora ele, todos nós somos aprendizes. E é interessante como Jesus foi profundo até nisso. Vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim. A gente já repete tanto essa frase que a gente nem pensa mais sobre ela. Ele não disse, venha a mim todos. Todos que estão cansados e sobrecarregados. Enquanto a gente se deleita no tipo de vida que a gente gosta e que a gente está, ele não pediu para ir a ele, não. Ele só disse, venha a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Quantos de nós atravessamos aquela porta só com as dores? Jamais eu entraria numa casa espírita. Muitos tiveram a oportunidade de chegar antes da dor, porque tinham mérito. Foi-lhe dada a condição de conhecer a realidade do Espírito, da transcendência, da justiça divina, da lei de causa e efeito, para que nós nos libertássemos dessas nossas cangas, dessas nossas dificuldades, para a dor chegar agora nutridos, munidos, conscientes, o que não significa dizer que sem dor, mas nessa perspectiva de que nós não somos vítimas, mas agentes modificadores para um roteiro novo, sem superficialidades, mas de fato falando deste ser em mutação que nós somos, tendo um parâmetro, porque ninguém muda sem parâmetro. É preciso ter um ponto de referência para que a gente modifique, e na doutrina espírita este parâmetro é a figura inesquecível de Jesus em sua essência, porque tudo que fazemos é para o Espírito. Daí essa doutrina, o que é tudo o que falamos. Ela é ampla, ela é profunda, ela não será apreendida numa única existência. Continuaremos este estudo na espiritualidade, porque perceberemos que muitas situações em nossa vida estava intrincada a realidade do que nós somos. As doutrinas psicológicas do final do século XIX, XX, melhor dizendo, elas vêm acrescentar, mas elas não derrogam, elas não quebram o conceito do espiritismo. Pelo contrário, nós avançamos, nós estamos além. O inconsciente que fala mais alto é o homem velho que nós trazemos. Mas a partir do momento em que chega essa doutrina espírita, ela nos convoca a essa ação diferenciada, de lutarmos por uma sociedade igualitária numa outra perspectiva, porque aquele outro meu inimigo, na verdade, é um meu irmão que pensa diferente de mim, mas ainda assim é um aprendiz na mesma estrada. Onde o grande desafio não é superar a quem quer que seja, mas superar a si mesmo nos seus limites, e em especial nas nossas velhas tendências, que falam tão alto no dia a dia, onde olhamos para nós próprios e esquecemos que não tem como sermos felizes no meio de indivíduos que estão infelizes. É preciso agir. Por isso que a caridade também é o norte da doutrina,
que nos impulsiona em relação ao outro, obviamente respeitando a sua crença e as limitações, porque a gente só estende a mão para aquele que também quer ser ajudado, porque isso faz parte do aprendizado. A doutrina espírita é algo tão profundo que eu confesso aos senhores de coração que eu lamento as minhas limitações de poder falar dessa doutrina. Se eu pudesse, através de um pendrive ou agora um pouco mais para frente via Wi-Fi, gostaria de passar para a mente de todos um pouco daquilo, tudo que nós já estudamos, que já pensamos e que não conseguimos traduzir do que é o Espiritismo, porque de fato ele é um convite perene. É a mão estendida do céu a cada um de nós aqui na terra, onde toda vez que olhamos para cima e pedimos a ajuda, os benfeitores amigos nos cercam, nos respondendo às vezes de forma ostensiva, através de pessoas que sequer imaginávamos, que antes esperávamos uma rasteira, é aquele talvez que nos estenda a mão, nos falando da bondade divina. Assim, que façamos brilhar a nossa luz, que nos tornemos espíritas verdadeiros, cristãos, onde nos dará dor de cabeça, lágrimas serão derramadas, porque quando a gente se apercebe ainda tão cheio de impulsos negativos e olhamos para a meta, ficamos entristecidos. Mas aí a própria doutrina nos fala, essa dor é a dor do fogo, é a dor da transformação. Porque se hoje caímos, amanhã nos levantamos e assim seguimos. Esse é o papel, isso é o Espiritismo, olhar o mundo, a vida, as pessoas, a nós próprios, pela ótica do Espírito imortal. A todos, um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz.